Boa noite, igreja, boa noite, irmãos. Estamos começando mais uma EBN, né? Escola Bíblica Noturna. Eu gostaria que os irmãos, nesse momento, mandassem o link para as pessoas conhecidas. E também gostaria que você abrisse a Bíblia em Atos 9. E nesse momento eu gostaria de orar para que Deus venha operar nas nossas vidas. Amém? Feche os teus olhos, vamos dividir esse pão. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pelo Senhor nos dar a oportunidade de nós estarmos lendo e aprendendo sobre as tuas escrituras, sobre o teu ensino, papai. Que o Senhor venha tremendamente, Senhor, e maravilhosamente operar nas nossas vidas, para que nós venhamos cada dia saindo da escuridão para estar na tua luz, no teu brilho, Pai. Por isso nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai, porque o Senhor é conhecedor, o Senhor sonda os nossos corações, e por isso nós vamos te louvar, Pai, em nome de Jesus, amém. Amados, tema, brilho real. E eu gostaria de ler lá em Atos 9, do 1 ao 9, uma passagem que todos conhecem, mas a Escritura está aí para isso. Nós renovar a palavra todos os dias. Isso é benção para todos. E Saulo, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? E o Senhor disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade. Lá será dito o que tem de fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, erguindo pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e sem beber, e não comeu nada. Amém? Então, meus amados, a gente conhece a história de Paulo, que ele era romano, e a função dele era perseguir a igreja, perseguir os discípulos de Cristo, né? Mas o que acontece? Eu creio que toda conversão tem um começo, um meio e um fim. Eu quero dizer assim, não sei se foi o caso de Paulo. Paulo foi uma conversão rápida. Diretamente Jesus se direcionou a ele. E quando eu falo assim, de começo, meio ao fim, é porque às vezes alguém vem trazer a palavra, alguém vem nos ensinar, e nós vamos só recusando, vamos deixando de lado e vamos protelando. Mas você vê que nas escrituras aqui não foi a situação de Paulo, né? Mas vamos lá. Eu gostaria de falar porque Paulo era uma pessoa extremamente inteligente. E as pessoas inteligentes, elas trazem características, boas coisas
as pessoas inteligentes, elas fazem boas coisas e possa ser que na maioria das vezes elas fazem coisas más. E também quero dizer para você que as pessoas nem tanto inteligentes também fazem as coisas boas e também podem fazer coisas más. Mas aí o que eu quero, onde eu quero chegar? Eu quero chegar para falar para você que, por exemplo, característica de uma pessoa inteligente: adaptável, observadora, cuidadosa com os outros. Então, você vê que essas características, elas até tinham em Paulo, mas ele ainda não tinha colocado em prática, porque ele ainda não estava em Saulo, porque ele ainda não estava convertido, né? Mas eu quero dizer para você que, a passar do tempo, diante das Escrituras de Deus, da maneira que ela operou na vida de Saulo e nas nossas vidas, nós vamos transformando, nós vamos nos aperfeiçoando e vamos nos alimentando para que no final nós sejamos aquelas pessoas verdadeiramente íntegros ao Senhor. Amém? Então eu gostaria que você abrisse lá em Isaías 5, 20 e 21. Vamos lá? Então você vê que o livro de Isaías aqui, o escritor, o profeta, ele já, a tradução, você já vê que já tinha um pronunciamento de Jesus referente àquele povo. Então você vê que nós, eu, você, algum dia, nós sempre, antes de nós nos convertermos, nós sempre ouvimos falar em Jesus. E você vê aqui, por exemplo, aqui, ó. Ai do que ao mal chama o bem, e ao bem chama o mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e o doce ao amargo. Ai do que são sábios seus próprios olhos, e prudente diante de si mesmo. Então você vê que aqui o profeta e a palavra de Deus está falando das pessoas que geralmente são inteligentes e fazem as práticas erradas, fazem as práticas que não convêm à vontade de Deus. E assim somos nós, antes de nós conhecermos a verdade, e assim Paulo fazia. E o que acontece, amados? Estas coisas, elas vão sempre existir. Essas coisas, essas maneiras de comportamento, ela vai sempre estar inserida na vida do ser humano. Principalmente quando a pessoa não conhece a verdade, quando a pessoa não tem dentro de ti a sabedoria que vem de Deus. Ela simplesmente pensa que é uma pessoa inteligente e está fazendo o bem. Paulo pensava que fazia o bem. Mas um dia, na vida dele, ele acabou descobrindo que ele não fazia nada daquilo que deixava Jesus alegre, né? Mas sabemos que ele mudou. Sabemos que ele mudou porque a vida é assim mesmo. Nós vamos passando por situações, porque tudo aquilo que nós aprendemos lá atrás, nós vamos aprendendo, passando situações que talvez não edifiquem nada as nossas vidas. Mas sim, quando nós passamos a ouvir, quando nós passamos a entender, quando nós passamos a conhecer algo que vai transformar, ou está transformando dentro do nosso coração, aí você começa a mudar. Amém? Então o que é que acontece? Paulo, ele era uma pessoa, claro, como eu comentei aqui, inteligente, né? Mas a inteligência, ela também traz marcas dentro de uma pessoa que não são boas. Paulo, por exemplo, ele era intolerante referente, por exemplo, a
a palavra de Jesus que seria verdadeira. Então ele aprendeu lá, igual nós aprendemos, né, sobre ele, que ele aprendeu na escola de Gamaliel, que a verdadeira fé seria aquelas que seriam doutrinadas por eles. Mas não era nada disso que acontecia, igual nós vemos aqui. Lá em Isaías fala que ai do que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Então nada disso, nada dessas coisas. Por mais que a pessoa seja sábia, por mais que a pessoa seja inteligente, diante de Deus não vai acontecer nada. Amém? E como eu falei agora há pouco, a marca de uma pessoa inteligente, intolerante, às vezes soberbo, às vezes ele não gosta, automaticamente ele não gosta de submissão, ele só vai se submeter às coisas que interessem à sua vontade. Então você vê que são coisas bagagens que Paulo carregava. Mas graças ao nosso grandioso Jesus, Paulo foi uma daquelas pessoas que Deus, ele sondava lá desde o passado. Deus conhecia quem era Saulo no momento, né? E depois, através da transformação, que foi aqui bem especificada, bem elaborada por Jesus. Jesus, amados, Jesus é tremendo, ele é maravilhoso. Ele opera nas nossas vidas de uma maneira tão... A sabedoria... Amados, às vezes não conseguimos e talvez não vamos conseguir sentir a realidade da grandeza de Deus. Mas nós temos uma noção que a grandeza de Deus está sobre todas as coisas. E o que acontece, né? Então vamos lá. Eu quero dar continuidade aqui. Como eu tinha falado que conversão tem começo, meio e fim, vamos lá para o meio. Atos 3,19. Resistência. Terceiro ponto é resistência. Aprendei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempo de refrigério pela presença do Senhor. Amado, falamos de resistência porque Saulo ali naquele momento, ele teve assim, ele por carregar aquelas bagagens que não tinha nada a ver com a obra de Jesus, nós sabemos que ele tentou resistir, tentou até levantar, mas não teve jeito. Ali Jesus já tinha tocado no fundo do coração dele. E se tem coisas, amado, que nós não devemos fazer, é resistir. Por que eu falo? Porque quando nós estamos falando de conversão, a conversão de Paulo, como eu tenho explicado aqui, foi diferente da minha, da sua. Eu, por exemplo, eu me converti em um grupo familiar. Na época não era culto nos lares, né? E eu sou feliz por isso. Eu me lembro que naquela época eu fiquei mais de ano. Eu ia no grupo familiar, escutava a palavra, porque eu já tinha ouvido, como eu citei no começo, eu já tinha ouvido falar de Jesus, eu aprendi algumas coisas, mas até aí eu tinha as bagagens mundanas. Então, o que acontece? Quando a palavra começa a te confrontar e você começa a sentir a diferença, por você estar habituado, por você ter acostumado, por você ter aprendido coisas mundanas, sabedorias mundanas, então você fica tentando resistir. Não sei, possa ser que esse foi ali a situação de Paulo no momento, de Saulo. Poxa, será que tudo que eu aprendi não tem nada a ver? Talvez as confusões na nossa mente, elas fazem com que nós venhamos a ter resistência, a resistir à vontade de Deus. Então, assim,
eu fiquei 1 ano. E eu falava assim para o Zé Augusto, né, que na época ele era meu líder, falava assim, Zé, eu vou sim para a igreja. Quando chegar o momento, eu vou. Amados, eu não sabia, eu não era uma dúvida se eu realmente queria ou não queria. Eu estava sendo transformado naquele momento por Jesus. Jesus já estava me incomodando, já há tempos. E graças a Deus eu não resisti. Graças a Deus eu fui pelo amor. E assim, amado, como somos a nossa vida diante de Jesus, não só no momento de conversão, e também em alguns momentos das nossas vidas, quando acontece luta nas nossas vidas, tem momentos que também nós vamos resistir. E eu posso falar para você, e depois que você aprende na Escritura, você vai saber que não é bom você resistir a Deus. Você pode até pensar que você é uma pessoa inteligente, você está tendo uma sabedoria, e eu creio que na maioria das vezes a sabedoria não vem de Deus, porque a sabedoria que vem de Deus, amados, é aquela sabedoria que você, no fundo do teu coração, você vai falar assim, se aconteceu algo, eu vou tomar uma decisão, essa decisão ela tem que ser tomada com prudência. Essa decisão tem que ser tomada através da palavra. Essa decisão ela tem que ser voltada à vontade de Cristo. Isso faz parte das nossas vidas. E assim, quando nós começamos a nos transformar, ou quando nós nos deparamos depois que nós somos convertidos nessas situações, nós sabemos que quando afunila a situação, é Jesus o nosso alvo, a melhor solução. Se às vezes nós pensamos que o que nós vamos decidir, talvez pelo nosso braço ou pela nossa maneira, a gente esteja pensando que seja o melhor, sendo que o melhor da situação às vezes não é de acordo com a tua vontade, mas sim, quando chega lá na situação assim, ó, não, a vontade de Jesus é essa, por mais que você sofra, por mais que você passe uma situação, às vezes constrangedora, o conserto do Senhor vai ser o melhor na tua vida. E assim não devemos aplicar resistência nas nossas vidas, porque o Senhor Jesus está contigo. Amém? Então o que acontece? Amado, se tem algo maravilhoso na nossa vida é a transformação. E quando Deus ele passa a te transformar, quando Jesus ele passa a operar em ti, passa a fazer a transformação, e você começa a ter entendimento de quem você é, daquilo que você vai fazer e para onde você vai, aí começa a fazer diferença. Aí a gente vê aqui que na terceira parte aqui, Saulo ele se encontrou com o discípulo Ananias, né? Eu não li todo aqui o texto, mas você conhece o texto. E Paulo foi ser discipulado por Ananias, depois, logo em seguida, Paulo começa a ter diretamente a sabedoria de Deus na vida dele. E a transformação de Jesus, do Evangelho, dentro do coração de Paulo, já estaria sendo ali praticamente sólida, íntegra. Isso é maravilhoso, amados. Você vê que aqui, como eu falei antes, a transformação de Saulo não foi algo duradouro, algo demorado. Mas eu quero dizer para você que a resistência do mundo, elas estão implantadas nos corações.
Eu já discipulei pessoas há mais de 6 anos. E as pessoas, elas estão apegas em algumas situações, na inteligência dela, que ela acha que o que ela está vivendo está certo. É o que nós vivemos aqui em Saulo. É o que eu vivi por um tempo. É o que você pode ter vivido. Mas o aprendizado aqui da transformação quando quanto menos tempo, menos dolorosa ela é nas nossas vidas. Então, por isso que eu falo assim, o brilho real de Jesus, que teve sobre a vida de Saulo, é o brilho que é a luz que vai estar na tua vida, a luz de Jesus, a luz do mundo, para você viver sempre aprendendo, sempre não fazendo mudança de acordo com as suas vontades, mas de acordo com a vontade de Deus. E eu gostaria agora de falar aqui, no final aqui, vamos colocar lá em Filipenses 3:8, né? Vamos lá para Filipenses. Amém. Está aqui. Então, esse versículo nós conhecemos muito bem. Eu vou ler porque na versão aqui é um pouquinho antiga, mas eu gosto dessa versão. E na verdade tenho também por perda de todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e me considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Amado, então assim, quando Paulo se sentiu transformado, e como eu citei lá, a questão da inteligência do ser humano, do que ele fazia e das coisas que ele faziam e que nós fazíamos, amados, é justamente o que Paulo fez. Paulo aqui, ele se apagou para que a luz de Jesus viesse realmente entrar na vida dele. Então, é assim que nós vamos fazer. É assim que nós vamos nos alimentar. Porque Cristo, ele vai fazer a diferença na tua vida, como fez na vida de Paulo, como fez na minha vida. E assim, amados, nós continuamos sempre falando assim, meu Deus, quantas coisas eu fiz. E até mesmo como cristão. Está aqui o bom exemplo, se você ainda é cristão e você possa errar, que ninguém é 100% perfeito, está aqui. Paulo lhe dá um grande exemplo dos seus erros, que você possa colocar num mar de esquecimento, pedindo perdão ao Senhor e voltando sempre na estaca de continuar vivendo diante da palavra e da vontade dele. Então, eu creio, amados, que Paulo aqui, ele está falando assim, olha, eu quero fazer de tudo para esquecer as coisas do passado, que não convém mais eu fazer. E sabemos que Paulo, ele foi transformado a partir daí. Paulo, a partir dessa situação, ele praticamente, eu não estou falando só desse versículo, mas a partir da conversão, da transformação dele genuína, Paulo, ele foi transformado para fazer o caminho inverso do que ele fazia.
Aí, como nós colocamos lá característica, né? Aí sim, Paulo foi uma pessoa adaptável, ele se adaptava para converter nas cartas da igreja, né? Converter as pessoas. Paulo ele passou não ter só a sua inteligência, mas sim a grandeza e a sabedoria de Deus na tua vida, na vida dele. E através dessas passagens, nós vamos adquirindo sabedoria, porque nós somos discípulos, imitadores de Jesus e Paulo. E essa transformação, ela tem que acontecer na tua vida. Essa transformação, ela tem de lapidar o teu caminho. Essa transformação, ela tem de lapidar aquilo que você vai fazer. Nós temos que, como eu falei, você pode até ser que você erre, mas na maioria das vezes, se você vai tomar decisões, e você toma decisões orando, decisões pedindo direção do Espírito Santo, você vai errar menos. É claro, errar menos não, você não vai errar. Pode até parecer, deixa eu me consertar aqui, pode até ser que você esteja pensando que você vai errar, mas você não vai errar, você vai andar para frente, você sempre vai dar um passo para frente. E foi assim que Paulo continuou andando. Eu gostaria aqui de ler aqui mais um versículo aqui, Colossenses 2, 4 e 5. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijo-me, e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Então, é interessante aqui que quando Paulo está lá em Colossos, com a carta aos Colossenses, o Paulo ele está, como eu falei agora há pouco, amado, ele está praticamente o caminho inverso daquilo que ele fazia, porque ele, lá na força do braço dele, ele queria que as pessoas engolissem as falsas doutrinas. E aqui você vê Paulo já transformado, com seu coração repleto maravilhosamente do Senhor Jesus, falando aquilo que realmente ele não fazia mais. Com certeza Paulo escrevia, falava essas coisas de coração cheio de alegria. Então, eu digo isso para que ninguém vos engane com as palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, e regozijo-me, e vendo a vossa ordem em firmeza da vossa fé em Cristo. Então aqui ele está advertindo as pessoas daquela igreja, para que as pessoas não viessem praticamente cair em engano. Às vezes, amado, não por você a palavra que ela é direcionada a você, a palavra realmente de Deus é uma palavra verdadeira, limpa. Não é uma palavra, quando se fala assim, às vezes quando nós vemos em pregações, palavras com duplo sentido. Então, se Paulo fazia inteiramente, diariamente, constante, a partir do momento da transformação na vida dele, era levar a palavra para todos os povos, mais limpa e mais, como é que se fala? Mais aproveitável na presença do Senhor.
para que nós venhamos sempre estar aprendendo. Eu aprendo cada dia de Paulo. Então, o que acontece? Nós passamos a viver, depois da transformação, nós passamos a nos alimentar do Senhor Jesus, como Paulo passou a se alimentado, como Paulo ele traz nas Escrituras, como Paulo ele nos ensina no dia a dia, para que nós não venhamos ser, mesmo sermos inteligentes, mesmo que nós tenhamos essa característica de pessoas inteligentes, nós venhamos usar a inteligência junto com a sabedoria de Deus sobre as nossas vidas, para que nós venhamos errar menos, para que nós venhamos estar sempre segurando na mão do Senhor. Saulo teve que segurar na mão do Senhor. E é nesses momentos que nós, quando damos nossos deslizes, seguramos na mão do Senhor e, através do Espírito Santo, através da palavra, nós se reconciliamos e nós estamos sempre, amados, na presença de Deus. Isso é importante para nós. E, amado, eu quero dizer para você que Deus, Ele está sempre atento, está sempre com o rosto virado para ti, para mim, para outros. A nossa obra, amados, nós não podemos estar acreditando em qualquer coisa hoje em dia. Nós vemos tantas as coisas aí, tantas mentiras, e as pessoas não abrem o teu coração para as coisas vãs. Abre o teu coração para Jesus. Deixa Ele brilhar com a luz e o resplendor dele dentro de você. Deixa Ele abrir tua mente. Seja um irmão, seja uma pessoa do coração leve. Eu procuro isso também na minha vida. Lutamos pelas nossas dificuldades. Lutamos. Mas o importante, através das Escrituras, é nós entendemos que tivemos um passado, tivemos um momento a partir de quando nós começamos a entender nossa conversão, e depois nós entendemos, sim, a verdadeira e transformação dentro de nós, que é o nosso Jesus Cristo. É o nosso grandioso Pai, aquele que zela, aquele que nós entendemos que Ele sempre vai poder todas as coisas, para nos colocar no caminho real e correto. E nós, através do nosso coração já lapidados, nós temos que entender que a nossa humildade diante do altar e aos pés do Senhor, nós devemos sempre colocar a nossa humildade em primeiro lugar, para que Ele venha operar nas nossas vidas, como operou na vida de Paulo, como vai operar na vida do próximo, para a honra e glória dEle. Amém? Eu gostaria então de encerrar essa palavra, amados, e que você venha refletir, através do que nós conversamos, lemos, porque Deus é maravilhoso. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado, Pai, pelo Teu ensino, obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos ensinado aqui dia a dia na Tua palavra. Eu agradeço a oportunidade do Senhor, me dá a oportunidade de estar aqui, Senhor, conversando com nossos irmãos, porque o Senhor fala tremendamente com os nossos corações. O que o Senhor pediu para me passar aqui, Pai, que seja verdadeiramente passado aos nossos queridos. Porque eu sei, Pai, que só o Senhor conhece e sonda nossos corações. Eu sei que só o Senhor pode transformar, igual o Senhor transformou a vida de Saulo, Pai. Depois, Pai, ele entendeu o fundamento das coisas, através da Tua sabedoria, ele aprimorou, Pai, sua inteligência.
Nós queremos fazer o mesmo. Nós queremos deixar de lado, Pai, todas as resistências que em algum momento ela vem ao nosso coração. Através do Teu Espírito, através de Ti, queremos nos alimentar, queremos nos fortalecer e viver na Tua presença. Oh, grandioso Pai, o Senhor é maravilhoso e nós queremos viver para a Tua honra e glória de Jesus. Amém. Amados, boa noite e que Deus abençoe a todos.